Fala, elementos, e aí? Vamos lá? Mais uma aulazinha aí. Geometria espacial 1. Vamos lá começar para mais uma aula. Capítulo 5, capítulo 15, né? Aula 4, tá bom? Esse capítulo se estende um pouco mais, mas olha só, top demais, tá? Visualização, imaginação, tá? Olhando ali aquela figura, vendo ela em 3D, tá? É o que a gente está vendo agora. A gente já passou aí por algumas etapas, tá? Vimos cilindros, vimos cones, nós vimos como é que se trabalha e basicamente o que a gente está estudando são duas coisas. A gente está vendo aí estudo de área e estudo de volume, né? Logicamente sempre aplicando ali aquele conceito, né? O princípio de Cavalieri. Tá legal? Então, mais uma vez, aula de hoje. Tá aí, ó. Passamos por poliedros, prismas, cilindros. Aula de hoje, aula sobre pirâmides. Próxima aula, cone. E aí a gente conclui o capítulo, tá? E aí a gente vai para algumas questões até a data da próxima prova. Eu começo a pegar questões misturando aí todos esses conteúdos da 27 a 65. Tá legal? Então, próxima aula ainda vamos estudar cones e vamos concluir, tá legal? Hoje a aula será da página 55 a 59. Vamos lá! Pirâmide. Bem, what? Que é pirâmide? Bem, pirâmide é esse daí, não é não? Olha aí, top demais. Pronto? Claro que não, né? Vamos lá, conceito de pirâmides, né? As pirâmides são sólidos geométricos que têm as seguintes características. Vamos lá, qual é a característica das pirâmides? Uma base em formato poligonal oposta a um vértice V. Bem, eu tenho uma base, essa base, deixa eu pegar essa primeira pirâmide aqui, ó, tá aqui uma base, essa base aqui, ó, é quadrangular ou uma base quadrada, né? Provavelmente essa daí eu conheço, sim, na verdade ela é sim uma base quadrada, todas essas medidas são iguais. E eu tenho aqui, ó, um topo aqui, né, que é um vértice. Então, é uma base que está oposta a esse vértice. Aqui eu tenho outra base, né, com este vértice aqui oposto. Primeiro. Segundo, superfície lateral fechada por faces triangulares que se juntam no vértice V. Tá? Então, a face dele são todas aqui, olha, aqui tem uma, duas, tem outra aqui atrás, tem outra do lado de cá, são três faces. São três faces triangulares, tá? Juntando aqui nesse vértice V. E aí, vamos para suas partes, suas etapas, né? Vamos lá. Primeira parte aqui, ó, nós temos aqui a altura, bem? A altura do triângulo. Tá vendo aqui que eu tenho um triângulo, né? Aliás, uma pirâmide, triângulo, ó. Uma pirâmide reta, tá? Por que que é reta? Porque aqui, ó, seu vértice, né? Ó, esse daqui, ó, essa altura aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus com a base. Esta altura forma um ângulo de 90 graus com a base, aonde ele é regular. Aqui, ó, regular, tá? Então, esse daqui, ó, tá vendo que então essa medida aqui, né? Isso aqui é a altura, beleza? É reto, porque enfim, tá formando um ângulo de 90 graus aqui com esta base e é equidistante a todos esses vértices. Ele é equidistante a todos esses vértices. Enquanto, se você olhar para o lado de cá, tá aqui, ó, a minha altura, formando ângulo de 90 graus com a base, mas olha só, ele não é equidistante aos vértices da base, tá? Bem, aqui é a altura, vértice é aqui em cima, base é aqui embaixo, face lateral e aresta lateral, tá? Essa linha aqui, ó, aresta lateral. Essa daqui, ó, não está escrito aqui, mas é a nossa aresta da base, tá bom? A aresta da base, a aresta lateral, face e altura, vértice e base, tá? Aí, esses são os termos, creio que você já conheça, já saiba, tá? Então, somente para poder fixar, não deixar cair no esquecimento, tá? Alguns pirâmides aí para você com relação à nomenclatura. Como é que a gente chama aí uma pirâmide? Bem, pirâmide, né? O que diferencia é a base, porque eu já sei que a face lateral é um triângulo. Então, como é que a gente chama? Pirâmide, né? Mas só a base é que muda. Então, vai ser uma pirâmide de base triangular, essa primeira. Pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base hexagonal. Então,
É uma pirâmide, a gente já sabe que as faces são triangulares e as bases é que vão mudar. Uma figura geométrica, no caso aqui todas regulares, e é o que a gente vai tratar desde o começo, a gente está trabalhando com figuras regulares, tá? Então, essa base aí é regular, então na forma de um hexágono, de heptágono, octógono, eneágono, decágono, decágono, dodecágono, icoságono. Então a base aí pode ser infinitas formas, tá? Então, isso é com relação à nomenclatura, tá? Simples demais. Vamos lá, e vamos para a primeira pergunta. Já conhecemos a pirâmide, já sabemos como é que se chama ela. E agora, como a gente calcula essa área? Bem, se eu tenho aqui, eu peguei logo esse daqui como exemplo, eu peguei um tetraedro regular. Bem, o tetraedro regular é o que é formado aí por 3 faces triangulares e a base também ela é triangular e de mesma medida, né? De mesma área. Tá? Das faces. Então, no formato, do jeito que eu desenhar, do jeito que eu virar essa figura, ela vai ficar sempre a mesma. Tá? Vamos fazer a planificação dela. Olha só uma planificação, menina. Tá aqui, ó, como se fosse aqui a base, ó. Tá? Aí eu pego esse daqui, esta e este, né? Esses três triângulos, subo eles, vou formar esse tetraedro regular, vou formar essa pirâmide. Tá? Então, tá aqui a base. Uma face, outra face. Mas o que eu estou querendo te dizer é porque isso aqui pode ser a base. Aí face, face, face. Este pode ser a base, porque todos são iguais. Característica do tetraedro regular. Tá bom? Vou fazer uma outra planificação. Poderia ser assim, ó. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos. E todos iguais. Então, como é que eu calculo a área da superfície dessa pirâmide? Bem, são 4 triângulos todos iguais. Então, a área desse tetraedro regular é 4 vezes a área de cada triângulo desse. Como é calcular o triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, isso daí já fica fechado. Tá bom? 4 vezes a área do triângulo. Bem, no livro não vem falando, tá? Mas neste caso aqui, eu poderia, tio, fazer o seguinte, colocar... Olha, eu estou vendo que está formando um paralelograma. Eu posso dizer que é base vezes a altura? Pode, sem problema. Base vezes a altura. Detalhe, a altura é daqui, ó, para cá, que é a altura da figura. Então, base vezes a altura, tá bom? Também dá certo, tá? Não é vezes essa aresta, é vezes a altura. Sem problema nenhum. Poderia calcular como a área de um paralelograma. Tá ok? Bem, é sempre assim? Claro que não. Se eu tiver uma pirâmide de base quadrada. Bem, a área de uma pirâmide de base quadrada, tá aqui, ó. É a área do quadrado, ou tá aqui, ó, a área do quadrado, que é esta base, né? Mais 4 vezes a área do triângulo. 1, 2, 3, 4. Calculo a área de um triângulo, todos eles são iguais, tá? Então, calculo 4 vezes essa área, 4 vezes a área de um triângulo, tenho todas as faces, né? E tenho aqui a área do quadrado. Deixa eu só te fazer aqui uma observação, tá bom? Cuidado nas perguntas, tá? E eu vou fazer isso na prova, mas é porque quando cai questões de vestibular sobre este assunto, você tem que ter muito cuidado na pergunta, que às vezes, tá? Ele quer fazer uma pegadinha e te pede somente a área lateral. E a área lateral só seria a área dessas faces laterais, só seria a área dos triângulos. Pronto. Ele não te pede a área da pirâmide. Se ele te pedir a área da pirâmide, tu tem que calcular do quadrado, mais 4 vezes a de cada um desse daqui para ter a área lateral e somar tudo, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas tem hora que ele te pergunta só isso daqui, ó, 4 vezes a área do triângulo. Pode ser que ele te pergunte a área de uma face. Então é só isso que ele quer saber, a área de uma face. Aí o aluno às vezes está ali preocupado, está tenso, e aí calcula a área total de tudo e não precisa. Tá bom? Então, atenção com relação a isso. Eu estou te dando uma regra geral, estou te dando uma regra de tudo, tá? Que intuitivamente, você consegue fazer. Eu planifiquei essa pirâmide, calculo a área de cada peça dessa, de cada parte dessa, somo tudo, tem uma área total. Mas nem sempre é pedido a área total. Tá bom? Então, cuidado na leitura. Tá? Bem, e se a base for pentagonal? Bem, calcula a área do pentágono.
que é a área da base, mais 5 vezes a área dos triângulos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a área de cada triângulo dele. E se for hexagonal, calcula a área da base do hexágono mais 6 vezes a área de um triângulo. Tá? Mais uma vez, triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área de cada figura dessa eu posso dividir em triângulos ou eu posso fazer pela regrazinha que a gente já estudou dos hexágonos. Tá bom? Pentágonos e hexágonos. Tá legal? Então, nada demais, né, com relação às pirâmides. Mas só que aí, às vezes, aparecem algumas nomenclaturas que a gente não está tão acostumado a fazer, não, tá? E aí, foi colocado aqui, nessa figura. Muita atenção nisso, que... Deixa eu ver como fala. Não é difícil, mas requer que você lembre lá da 8ª série, 3ª etapa. Tá? 8ª série, 3ª etapa, e repete no 9º ano, na 2ª etapa, que é a questão das apótemas, tá? Cuidado com elas, tá? Às vezes vem essa informação para fazer o aluno lembrar de um conteúdo passado, né? Ver se realmente aprendeu com relação às apótemas, para eu conseguir medidas diárias, para eu conseguir comprimento. Quando a base é quadrada, quando a base é triangular, até que não tem gera tanto problema não. Mas quando é uma base hexagonal, aí é bom estar lembrando das regras, tá bom? Se caso eu ver que muita gente está com dificuldade nisso, eu faço uma aula, né? Com relação, uma revisão, eu faço uma aula de revisão com relação a isso. Terminou o conteúdo, eu dou uma aula com relação a esse conteúdo do 9º ano para fazer a gente lembrar mesmo, tá bom? Me mandem mensagem lá no WhatsApp para cobrar isso, se caso sentirem necessidade. Se não, ó, beijo no ombro para vocês. Vamos lá. Vamos lá. A altura tá aqui, tá certo? A altura é altura, independe. Tá? Eu já disse que não vou colocar inclinado, a gente não está estudando os inclinados, a gente está estudando os regulares. E aqui, ó, esse Bzinho aqui, ó, é uma apótema. Esse Bzinho é a apótema e é a apótema da base. Tá? E essa apótema é bem simples, porque vai ser a metade desse L aqui, ó. Tá? Porque é quadrado. Então, esse L sobre 2 vai ser a mesma medida de B. Tá? Porque ela vem daqui para cá, é a metade, daqui para cá é a outra metade, que é igual a este L. Então, essa apótema aqui não tem nem o que fazer. Esse Bzinho aqui é a metade, do lado desse quadrado. Então, sem problema nenhum. Tá? Por que isso? Porque se der a apótema, aí tem gente que se assusta. Mas essa apótema é para tu saber que está dividido por 2 o lado. Se eu multiplicar esse valor de B por 2, eu já tenho esse aqui, ó. Essa medida BC, que é a mesma medida AB, que é o L. E se eu pegar L vezes L, eu já tenho a área da base. Entendeu onde é que eu quero chegar? Às vezes coloco o nome B, dizem que é uma apótema, aí o aluno se assusta. Mas se eu multiplicar por 2, eu já tenho um lado. Se eu pegar esse lado e multiplicar por ele mesmo, ou ele elevado a 2, eu tenho a área da base. E acabou-se. Tá certo? O que mais aqui? Nós temos o raio da base. Cuidado para não confundir. O raio de base é a distância entre um vértice da base ao centro. Ao vértice da base ao centro. Se eu multiplicar isso aqui por 2 desse raio, eu vou ter uma diagonal, ó. De A até C. Eu vou ter a diagonal de um quadrado, que seria um outro cálculo. Eu já teria que usar Pitágoras. Seria esse raio vezes 2, que seria essa diagonal AC. Tá? E aí ficaria essa diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Porque seria este L aqui, ó, de AB ao quadrado, né, mais BC, que é também L ao quadrado. Pitágoras, onde eu estava te dando a diagonal e queria saber o lado. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui o P, que é a apótema da pirâmide. Olha onde é que está a apótema da pirâmide. Não é a apótema da base. Apótema da pirâmide. Olha só, é uma mediana. É uma mediana, é a distância aqui de VM, tá? Este VM é a apótema da pirâmide. Ela é lateral,
Tá ok? Vamos lá. Para que dá essa informação aqui? Bem, às vezes é porque você não tem um A e é necessário saber essa aresta lateral. É uma pergunta. Eu quero saber quanto é que vale a aresta lateral dessa pirâmide que tem apótema da base 5 e a apótema da pirâmide aqui, sei lá, 10. Tá? Então, vamos lá. Você teria 10 bem aqui. Esse Bzinho é o mesmo L sobre 2, né? Que seria 6 aqui, sei lá, o valor de B. E aí você pegaria este ao quadrado mais o P ao quadrado igual a ao quadrado. Pitágoras do mesmo jeito. Tá ok? Então, é bom saber dessas informações e aonde estão elas. Então, esse slide, dê uma parada no vídeo, visualize, escreva, anote, mas memorize essa parte que realmente é bem importante, tá bom? Porque o cálculo, você tá vendo que a gente vai usar Pitágoras, a gente vai usar a regra de área, né? Talvez use uma lei dos senos, né? Mas o importante é você saber a nomenclatura, você saber onde é que é cada termo desse para você conseguir fazer seus cálculos, tá bom? Vamos lá. Bem, de área é isso. Agora nós vamos para volume, tá certo? A ideia de volume a gente já entendeu e essa regra de volume das pirâmides é bem simples, tá? Ela é bem simples. Só que é importante saber esta relação aqui. Tá? Esta relação é muito usada, tá? A gente, muitas das vezes, né, ou boa parte das questões que cai sobre pirâmide, ele quer saber não o volume da pirâmide, mas quer saber o volume do tronco de pirâmide, tá bom? Mais uma vez, não é conteúdo deste capítulo, tá? Mas é importante, é minha obrigação de dizer aonde a gente vai chegar. Tá? A gente pode cair questões, né? Tô falando de vestibular, tô falando de Enem, que caia, né? Para você saber o volume da pirâmide total, tá? Mas uma boa parte falando sobre tronco. E tronco é só essa aqui, ó. É daqui, ó, dessa medida S, né? Ó, dessa base aqui, ó, para esta outra base aqui. É como se não tivesse esse topo aqui, ó, como se ele fosse extraído, arrancado daí. Então eu tenho um tronco de pirâmide. E aí se perde somente esse volume. Aí eu teria que saber o volume total, menos o volume, que é o que eu vou ensinar agora, né? Como se calcular o volume total, menos esse volumezinho aqui, ó. Tá? Isso é uma relação. Mas existe uma outra relação para isso. Tá legal? E para saber disso, a gente tem que ter essa relação que a gente está vendo aqui na tela. Eu tenho a área da base, olha só, o maior, a área da base, está para essa área, regrinha de 3? É sim, viu? Regrinha de 3. Área da base maior sobre a área dessa base aqui, que é a área da seção, é onde ele seccionou essa pirâmide. Então, a área dessa base sobre essa área está para a altura total, assim como a área da base menor está para essa altura menor. Então, a área da base está para a área da seção, assim como a altura maior está para a altura menor, tá certo? Tá, detalhe, essas alturas, como a área é uma relação de metro quadrado, decímetro quadrado, uma área bidimensional, então ele tem que ser elevado a 2. Tá bom? Se tivesse, por exemplo, se eu estivesse falando de volume total sobre volume dessa seçãozinha maior, seria Hzão sobre Hzinho elevado a 3, porque volume teria 3 dimensões. Tá bom? Então, lembre-se dessa relação aqui, ela é muito importante. Tá bom? A área da seção maior sobre a área da seção menor, né? Assim como a altura maior está para a altura menor elevado a 2. Os dois números estão elevados a 2. Ok? Boa, passando direto. Vamos lá. Olha só que relação é essa daí, né? Olha só, já tem que ter a ideia lá do princípio de Cavalieri, tá bom? Mas aquela história da altura de base. Eu tenho aí duas figuras, tá bom? Eu tenho aqui uma pirâmide de base pentagonal e uma pirâmide de base triangular. Tá? E o que é que eu vou afirmar? Eu vou dizer que neste caso, essa área aqui, ó, área 1 é igual à área 2. Tá aqui, ó, a área 1 é igual à área 2. Tá? H é a altura das duas pirâmides. Tá aqui, ó.
H é a altura das duas pirâmides. E o Hzinho é a altura das duas pirâmides menores, formada pelas seções S1 e S2. Cortei essas pirâmides bem aqui, ó, para terem mesma altura de seção. Bem, se eu tenho aqui figuras diferentes e eu estou seccionando ela, qual é o conceito que a gente tem disso? Qual é a conclusão, na verdade, que a gente tem desse daqui? Se duas pirâmides têm bases com áreas iguais e mesma altura, ela tem mesmo volume. Princípio de Cavalieri. Tá certo? Já vimos isso nas outras figuras, tá? Nas outras figuras tridimensionais. Então, se eu seccionar, tiver mesma área de base e mesma altura, eu vou ter mesmo volume. Ok? Tá? Não estou calculando qual é o volume. Estou dizendo que ela tem mesmo volume. Como se calcula, a gente ainda vai ver. Ok, isso? Então, somente para poder dizer que ele está valendo. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Bem, olha só duas conclusões que a gente tirou de acordo com aquela nossa primeira regra que a gente estava avaliando com relação às áreas de seção e com relação ao princípio de Cavalieri, que era o que a gente estava estudando. Se eu tenho área 1 sobre seção 1 é igual a Hzão sobre Hzinho elevado ao quadrado. Se eu fizer aqui, ó, cruz, credo, meio pelos extremos, ó, aqui, ó, A1 é igual a S1, a seção 1, tá aqui, ó, área 1 e seção, aqui, né, área 1 e seção 1, tá, ó, área 1 sobre seção 1, são as duas áreas. Se eu vou pegar esse aqui e vou multiplicar para cá, vai ficar área 1 igual a seção 1 vezes H2, né, Hzão sobre Hzinho elevado a 2. Pronto. Com essa outra figura, do mesmo jeito. Área 2, seção 2, cruz credo aqui, ó, meio pelos extremos, seção 2 vezes isso daqui. Área 2 igual a seção 2 vezes Hzão sobre Hzinho elevado a 2. Tá aqui, só fiz cruz credo, só fiz pegar esse S2 e multipliquei esse parêntese aqui. Peguei esse S1 e multipliquei esse parêntese aqui. Ok? Então, bem, mas eu não estou dizendo que os volumes vão ser iguais, tá? Porque, enfim, princípio de Cavalieri, eu posso igualar isso daqui, não é isso? Vamos lá. Então, o que acontece com esta figura? Não demonstrei ela toda, porém, eu quero que você entenda nesta figura aqui, olha só. Eu tenho aqui, ó, uma pirâmide que está sendo formada através dessa figura aqui, ó, desse formato aqui, ó. Eu cortei uma seção aqui, depois eu corto outra seção e corto a terceira seção. Isso tudo para eu formar uma pirâmide de base triangular. Então, quando eu começo a cortar, né, a partir desse prisma triangular, eu começo a cortar para formar essa pirâmide com esse único vértice C aqui, ó. Né? Esse vértice C está bem aqui, então eu cortei e tirei essa seção aqui. Vou cortar aqui e tirar essa outra seção, cortar aqui e tirar essa outra seção. Então eu começo a ver que quando eu estudei lá prisma, eu estudei que para saber o volume dela era a área da base vezes a altura, área de base vezes a altura, tá? Mas eu estou dividindo isso daí em três partes, tá? Eu tenho, dentro do prisma, eu estou tirando três volumes iguais. Opa, então peraí ainda. Então, para saber o volume de uma pirâmide, é só saber como é que se calculou do prisma, que é a área da base vezes a altura, e eu dividi por 3, porque ela é a terça parte desta figura. É só isso? É só isso sim. Preste atenção. Olha só aquela regra lá que estava falando. Se eu tenho volume 1 mais volume 2, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, olha só como é que fica aqui essa regra. Independe da base, porque eu estou calculando a área da base. Então, o que é que vai diferenciar a área da base e o valor da altura? Eu pego essa área da base, olha assim, que eu posso dividir aqui, ó. Né? Então, eu pego a área da base e multiplico pela altura e divide por 3. Tá? Aqui ele está dando o exemplo que está dividindo isso daqui, ó, para eu saber a área da base. Eu calculo a área de um quadrado, é base vezes altura, ou lado vezes lado, não precisaria. Né? Mas nesse caso aqui, olha, do pentágono, eu posso dividir em 3 triângulos, calcular a área de cada triângulo desse. Tá? Somo os 3, eu já tenho a área da base. Multiplico pela altura, eu teria a área de um prisma.
divido por 3, eu tenho a área dessa pirâmide. Então, olha só como é que se calcula o volume para qualquer pirâmide. É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, temos que saber calcular a área da base, multiplicar para a altura, teria o valor do prisma. Divido por 3, tem o valor da pirâmide. Não é simples? Ok? Então, olha só. Nos exercícios, que irei passar daqui a 2 aulas, tá? Tem mais uma na outra aula. Aí a gente vai ter uma questão que é só desenvolvendo, né, isso daqui que a gente está acabando de conversar, tá? Porque agora a aula é um pouco mais direta, tá? Então a gente está trabalhando a nossa visualização 3D. Então eu quero que você entenda que para calcular a área de um prisma, a aula passada, a área da base vezes a altura. A área de uma pirâmide é só pegar essa área da base vezes a altura e dividir por 3. Eu tenho uma área da pirâmide. Volume da pirâmide, tá? A área da base vezes a altura dividido por 3, volume da pirâmide. Tá certo? Vamos lá. São 5 questões. 5 questõezinhas seleciono para vocês. Questões 1 e 2 da página 58. Questões 1, 2, 3 e 4 da página 60. Tá bom, galera? Ó, beijão para vocês. Beijinho no ombro. Continue estudando em casa. E até a próxima. Valeu, galera.